Oi, oi! Eu sou Juliane Loura, estou aqui mais uma vez para falar sobre depressão. Eu venho abordando esse assunto de uma forma mais leve, mas é preciso encarar o fato de que essa temática realmente tem uma densidade, é bastante sério. Uma das coisas mais assustadoras em relação a esse assunto é o tratamento, que muitas vezes é longo, doloroso, trabalhoso. E quem me acompanha desde o início, sabe que eu convivi com a depressão durante 10 anos. Eu não estive no fundo do poço durante 10 anos, mas eu demorei muito tempo para melhorar, E como que eu melhorei e como que eu venho encarando essa doença de uma forma diferente? Foram cruciais para mim 2 pontos-chave. Primeiro, aceitar. Eu precisava aceitar que a depressão iria caminhar comigo durante algum tempo. Eu precisava entender que remoer esse fato, me vitimizar, me rebelar, só ia piorar tudo. Eu precisava entender que eu precisava seguir em frente a minha vida apesar da depressão. E partindo dessa premissa de que eu tinha aceitado, eu precisava também aceitar certos limites. Porque a doença da depressão, ela realmente é uma doença limitante. E se eu não entendo isso, eu vou me frustrar. Eu preciso entender que ainda estar doente é ainda não estar muito bem. E antes de melhorar, de fato, eu vou estar menos pior. Entender isso é entender o principal, que é valorizar os pequenos progressos. Esse foi o segundo ponto-chave para mim. Esse para mim foi um pulo do gato. Talvez essa possa parecer uma visão pessimista, mas refletindo bem, a gente pode entender que essa vai ser uma visão realista e muitas vezes, às vezes até otimista, sabe? Porque eu costumava viver a minha vida esperando uma melhora considerável, eu ficava esperando a cura para então viver e apreciar a minha vida. Eu seguia meus dias sobrevivendo, eu seguia meus dias me arrastando, vivendo como um fantasma até que a cura chegasse. E aí, a partir do momento em que eu entendi esse conceito de valorizar esses pequenos progressos, de apreciar a minha vida, apesar de eu estar com depressão, foi aí que eu comecei a viver. E esse entendimento, ter esse entendimento, foi que me ajudou na recuperação e até mesmo acelerou o meu processo de recuperação. Então, é essa mensagem que eu quero que todos entendam. Não espere uma melhora considerável, não espere a cura definitiva para passar a viver e apreciar a sua vida, a viver a sua vida de fato. Eu gosto de apresentar aqui exemplos práticos meus e de coisas que eu vivencio e que eu vejo por aí. Eu estava assistindo outro dia uma série e nessa série tinha uma pastora. Todos os personagens se dirigiam a ela porque ela era uma pessoa extremamente agradável e sensata. Nesse dia, um rapazinho pré-adolescente foi até ela e eu até printei essa cena, porque eu assistia ela legendada, então apareceu a legenda no print. Eu tenho até hoje esse print, porque eu achei muito coerente, muito condizente com a realidade do depressivo. Ela virou para esse rapaz e disse: às vezes, o grande salto de fé que eu dou no meu dia é levantar da cama. E às vezes o grande salto de fé do depressivo é levantar da cama. Isso tem muito a ver com a gente. Às vezes o meu grande progresso é pôr os pés para fora da minha cama. Eu me lembro de uma vez em que eu tinha 2 vasilhas na minha pia para lavar.
E eu não cheguei a cronometrar o tempo, né? Mas eu lembro que eu demorei muito tempo para lavar aquelas 2 vasilhas, talvez cerca de 20 minutos. E muita gente pode pensar assim, mas se eram só 2, por que você não deixou para lá, né? Para lavar outra hora? Mas naquele momento aquilo foi importante para mim, sabe? E eu demorei muito tempo, mas eu lavei. Aquilo naquele momento foi o meu pequeno, grande progresso. Outro dia um amigo me ligou e era dia do aniversário da esposa dele. E aí ele falou, Ju, já lavei o terreiro, o quintal, lavei isso, lavei aquilo e tal, naquela empolgação, porque ele queria deixar tudo ajeitado, para que ela acordasse feliz, né, no dia do aniversário. E aí eu senti saudade dos dias em que eu acordava cheia de energia, para fazer aquele faxinão na casa, aquela faxina onde a gente arrasta os móveis e limpa cada cantinho, sabe, com capricho. Eu não dou conta, eu não tenho dado conta de fazer essas coisas. E eu tenho percebido que eu tenho conseguido deixar a minha casa minimamente arrumada, mas não muito limpa. Aí esses dias eu resolvi limpar a minha casa, mas eu não consegui dar esse faxinão. Mas eu consegui limpar e deixar a minha casa agradável. Então esse foi o meu pequeno, grande progresso, sabe? Então às vezes eu então passei a deixar de estabelecer como a minha meta de 100% as coisas que eu gostaria de fazer e passei a estabelecer como a minha meta de 100% aquelas coisas que eu dou conta de fazer. E assim se tornou mais leve para mim. Às vezes a gente precisa colocar a nossa dor no bolso e fazer um esforço a mais por nós mesmos. Mas às vezes também a única coisa que a gente consegue fazer é sentir a dor e esperar ela passar. Então é preciso que a gente se observe, a gente consiga olhar para dentro de nós mesmos, porque é preciso entender também que cada um tem um grau diferente de depressão, né? Existem pessoas que têm graus agudos de depressão, mas é preciso olhar para si mesmo com honestidade e se perguntar, né? Eu posso fazer um pequeno, grande progresso hoje? Eu fiz um pequeno progresso hoje? E valorizar isso, né? Tem tratamento, tem como ficar bem. Se você foi ajudado com esse vídeo, se você acredita que pode ajudar alguém com esse vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Se você tem alguma sugestão de tema para ser abordado aqui nesse espaço, faça seu comentário também, sua opinião, sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada e tchau!